Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora, 28ª edição do nosso podcast, que é um conteúdo associado ao site f1mania.net, que é onde você acompanha diariamente as notícias a respeito dos brasileiros que competem nas pistas internacionais. Inclusive, convido você a assinar nosso feed de podcasts, também o canal do F1 Mania no YouTube. Tem muita coisa por lá de segunda a sexta. E falando aqui exatamente do nosso podcast, a gente está aqui para trocar uma ideia, para desenrolar um pouco mais a respeito do que os brasileiros estão fazendo nas pistas internacionais, para você ficar por dentro, para você conhecer nossos pilotos, nossos representantes um pouco mais. Eu sou Alexander Grunwald, estou aqui com meus parceiros desse bate-papo, também jornalistas especializados, Leonardo Masson e Felipe Giacomelli. E uma semana importante, porque é uma semana que teve título para o Brasil. Felipe, conquista importante para o nosso automobilismo nos Estados Unidos. Oi, Grun, oi, Léo. Foi uma conquista, assim, para tirar toda a zica, né? Durante muito tempo falava que o Hélio Castro Neves, ele tinha a síndrome de vice, era uma maldição. É um piloto que chegava na hora de conquistar o título e ficava com o segundo lugar. Aí sabe o que aconteceu nas 12 horas de Sebring? São 12 horas de corrida, né? Aí deu 1 hora de prova e o carro dele deu problema. Mas não importa, né? O importante é que os adversários dele também não foram bem e a taça está garantida para ele. Pois é, a gente tem Hélio Castro Neves campeão e, inclusive, a Penske publicou uma relação dos seus campeões, né? O Hélio e o Rick Taylor conquistaram o 40º título, 40º campeonato para a Penske no automobilismo, uma relação que tem aí também o Gil de Ferran, que conquistou 2 títulos da Indy, ou seja, é um título muito importante para o automobilismo brasileiro e muito importante também para a Penske, né? Afinal, uma das mais importantes equipes do automobilismo internacional. Léo, a gente saindo um pouquinho da América do Norte, indo para a Europa, a gente sempre de olho na base, né, na molecada que vai rumo à Fórmula 1, e também teve uma decisão de campeonato lá, e o título não veio dessa vez, mas é um campeonato para a gente se orgulhar bastante também. Fala, Grum, fala, Felipe, alô, você que está acompanhando a gente. Pois é, Grum, não teve título lá na Fórmula Renault, mas o Caio Collet conquistou um vice-campeonato importante para o nosso automobilismo, importante para a carreira dele também. Não deu para conseguir o título, mas ele conseguiu um segundo lugar, conseguiu um outro top 5, fechou uma temporada bastante interessante lá na Fórmula Renault, nesse final de semana lá em Paul Ricard. A gente vai falar disso logo mais. Isso aí, é uma temporada muito forte para o Caio Collet, foram 5 vitórias, 12 pódios, enfim. A gente vai falar bastante a respeito disso também. Então, vamos viajar, porque a gente teve brasileiro em todas as partes do mundo nesse fim de semana e, sem perder tempo, simbora, vamos viajar mundo afora. A gente começa a nossa viagem por Sebring, nos Estados Unidos, a clássica pista de Sebring, na clássica prova 12 horas de Sebring, que foi mais uma vez dramática. Foi nessa corrida que o Hélio Castro Neves, ao lado do Rick Taylor, se sagrou campeão da IMSA, o principal torneio de endurance, de carros esportes, de protótipos da América do Norte. E olha, conquista suada nessa prova, que teve vitória do Mazda, do carro do protótipo Mazda, do Jonathan Bomarito, do Harry Tinkel e do Ryan Hunter-Reay. O Acura do Elinho, né, da equipe Penske, teve problemas logo na primeira hora, caiu para a 8ª, que na verdade é a última posição entre os protótipos, mas foi uma corrida daquele tipo que você olha e fala, tudo pode acontecer. Afinal, são 12 horas de corrida, e aconteceu, porque o Cadillac da Wayne Taylor Racing, do Ryan Briscoe, Renger van der Zande, que também disputava o título, sofreu problemas depois do toque de um rival. Depois o outro Cadillac, que é o do Pipo Derani e do Felipe Nasser, foi punido ao forçar uma manobra sobre o outro Acura, do Juan Pablo Montoya e do Danny Cannon. Gente, não faltou ação. Só que aí o que aconteceu com tudo isso, né? Com esses 3 concorrentes ao título nas últimas posições, adivinha quem teve o título nas mãos de novo? Hélio Castro Neves e o Rick Taylor, e eles conquistaram esse título. Então, sem perder tempo, vamos ouvir Hélio Castro Neves. Fala, Elinho, campeão da IMSA.
É isso aí, galera, impressionante, que final de semana, que loucura, como é que a gente pode imaginar uma coisa dessas? Imagine, na primeira hora da corrida tem um problema no turbo e depois ficar aí meio que no destino, no destino praticamente para decidir esse campeonato. Então foi realmente um sonho realizado, tá de parabéns à equipe por nunca ter desistido. E, cara, que emoção incrível fechar com chave de ouro com esse campeonato, que começou esse ano, 2020, tão louco com a pandemia, depois com o anúncio do término da equipe, da Acura Team Penske, a gente não marcar nenhum ponto nas 3 primeiras corridas e, de repente, pum, ganhar aí 3 seguidas, 4 corridas, né, 1 segundo lugar, enfim... Impressionante. Ontem, sábado à noite foi uma coisa espetacular. Então quero agradecer aí a torcida de todos, valeu pelo apoio, foi, e tá aqui, ó, aí, ó o bonitão aqui, ó, esse mesmo, tá do lado do Dancing with Stars aqui, especial, valeu, galera, e aí vamos continuar próximo ano, seguindo nas corridas também, valeu. Boa, valeu demais, muito feliz, a gente está muito feliz aqui de te ver campeão da IMSA, um campeonato importante e também é outra coisa, né, Felipe, a gente vê o Hélio Castro Neves aos 45 anos de idade, super competitivo, isso é muito importante também, uma temporada que selou aí a volta dele para a Indy no ano que vem, um projeto da Penske que acabou sendo encerrado, e uma coisa que eu acho até engraçado a gente olhar tudo isso, né, parece inacreditável, mas é o primeiro título do Elinho no automobilismo internacional. É verdade, Grum. Falei na introdução do programa que tinha essa maldição do vice pro Hélio Castro Neves, porque era uma coisa muito forte. Se for pensar, o título dele, o último, foi no Mundial de Kart. Então imagina, ele já foi para Inglaterra, foi para os Estados Unidos, correu 20 anos na Indy, foi para a INSA, e aí agora que veio o título, mas é claro que a gente faz essa ressalva, né? O Hélio Castro Neves já ganhou 3 vezes 500 milhas de Indianápolis. É uma corrida só. Lá nos Estados Unidos é mais que um título até, né? É um negócio que a gente fala como título de campeonato, evidentemente, mas você ganhar 500 milhas de Indianápolis é um negócio, né, muito grande. É que as 500 milhas elas também são mais antigas do que a própria Indy, né? Se você for pensar a Indy como uma categoria chancelada pela Indy, né? Pela IRL, enfim, pela organização que for, essas categorias são muito mais recentes, elas morrem, são revividas a cada 20, 30 anos. Teve uma mudança muito grande em quem comanda o campeonato, e as 500 milhas não, elas estão desde o início do século passado sendo disputadas, então tem essa tradição, é uma corrida que, independentemente do que for acontecer com a Indy, nessa gestão Roger Penske, as 500 milhas vão continuar acontecendo, por isso que elas são mais importantes. E claro, tem aquele outro título que o Hélio Castro Neves conquistou, não foi nas pistas, mas o da Dança dos Famosos, a versão americana, que a gente fala brincando, mas também deu muita projeção para ele, né, dentro dos Estados Unidos. Com toda certeza. Foi, inclusive o troféu tá lado a lado, né, Léo? Você viu a foto dele lá nas redes sociais, né? Ele colocou os 2 troféus juntos, né? É o que eu ia comentar, rapaz. O mais hilário de tudo é que o troféu, né? O primeiro título dele no automobilismo tá ao lado do título da Dança dos Famosos, né? É bastante curioso, inclusive. Pois é, muito curioso. O Hélio, que foi vice-campeão da Indy 4 vezes, foi vice-campeão da Indy Lights e que disputou esse título aí, como ele falou, quebrou nas primeiras etapas, não pontuou, ele estava sem esperança já, de repente emendou uma sequência de 3 vitórias, no fim acabou ganhando 4 provas em 9 corridas e terminou esse campeonato com 256 pontos. Só um a mais que o Ryan Briscoe e o Renger van der Zande, foi realmente uma disputa muito parelha. O Jonathan Bomarito e o Harry Tinkel, que ganharam essa corrida final, ficaram com 260, e o Pipo Derani, que estava no arrisca tudo, ele estava, como ele próprio definiu, all in, ele terminou com 258 pontos. O Felipe Nasser foi 8º com 232, a gente lembra mais uma vez que o Felipe Nasser não correu a primeira etapa, por isso que tem menos pontos que o Pipo Derani, né? Eles fazem a dupla, Felipe Nasser e Pipo Derani, mas o Nasser não correu a primeira etapa. O Matheus Leist, ele disputou só as provas longas, então ele foi o 11º colocado na temporada, mas ele também fez apenas as etapas, as provas, é complicado a gente falar, né, provas longas no campeonato de endurance, né, Léo, mas ele fez só as provas, digamos assim, mais compridas, né?
Ele fez as provas longas dentre as mais longas, né? É isso aí. Né? Mas, Grum, até já pegando carona nisso, né? A gente passou a ter o ano inteiro dizendo, né? Olha, presta atenção no campeonato da IMSA, né? O final do campeonato da IMSA é sempre muito equilibrado. Semana passada a gente dizia, né, que iam ser 12 horas de bateção de porta. E não foi nada diferente disso, né? Eu acho que até a gente pode chamar de um roteiro de cinema, né? Particularmente, eu estava acompanhando, nas primeiras horas da corrida lá em Sebring, eu estava acompanhando a parte final da corrida do WEC no Bahrein, e a transmissão brasileira falou do problema do Hélio. E a gente ficou naquela, né? Poxa, quebrou, tá em último, 10 voltas atrás, acabou o campeonato, né? Perdeu mais uma. E, enfim, o dia foi passando, as coisas foram acontecendo e de repente ele chegou ali faltando 3 horas para o final da prova, em posição de título e inclusive próximo, né, relativamente próximo, uma volta atrás do carro do Hunter Ray, do Van der Zande e do Scott Dixon, só uma volta atrás, então de repente, dependendo do que acontecesse, até podendo ultrapassar o carro deles. Então é uma conquista importante para o Hélio, a primeira, né? Ele tira essa zica que ele teve durante toda a carreira de ser favorito, né? Algumas vezes na Índia ele chegou muito favorito nas etapas finais do campeonato e sempre alguma coisa acontecia e ele acabava não conseguindo o campeonato, e dessa vez não. Eu vi alguém no Twitter falar, talvez tenha sido até o Felipe, né, que curiosamente o Hélio não ganhou nenhuma das provas mais famosas do campeonato da IMSA, né? Ele não venceu as 12 horas de Sebring, ele não ganhou a Petit Le Mans, ele não ganhou as 24 horas de Daytona, mas acabou coroado no fim da temporada com esse título, né? Então, uma conquista inédita, importante para o Hélio, na última corrida dele como piloto Penske, né? Vale lembrar isso. E vamos ver, né? Um gás a mais para ele na próxima temporada, onde ele tem aí acertado 6 provas para disputar na Indy pela Meyer Shank. É isso aí. Quem falou isso foi o nosso colega André Dueck. Ele mencionou isso no Twitter, eu inclusive repostei, porque realmente é muito curioso, né? O Hélio nunca venceu o campeonato da Indy e tem 500 milhas de Indianápolis. Isso, eu diria até 3,5, né? Que aquela que ele perdeu pro Ryan Hunter Ray dói até hoje. Eu lembro daquele final lado a lado. Poderiam ser 4, e considerando isso que você falou da IMSA, né? Engraçado, né? Ganha o campeonato, mas não teve nenhuma das provas como Sebring, Daytona, etc. Amigos, a gente teve mais brasileiro na pista também, né? Na classe GTLM, o Farfus correu com a BMW ao lado do John Edwards e do Jesse Krohn e terminou a prova na 3ª colocação. Ele também não fez a temporada toda, né? Mas ele ajudou os companheiros de equipe nessa missão aí, como um piloto convidado nessas provas mais longas, e a equipe dele terminou com um vice-campeonato, né, atrás do Antônio Garcia, do Jordan Taylor da Corvette. Esses foram imbatíveis. Quando eu tive a oportunidade de ver corrida na IMSA esse ano, era o Antônio Garcia e o Jordan Taylor que estavam andando na frente, né? E vale lembrar, né, o Jordan Taylor, irmão do Rick Taylor, que ganhou o campeonato da DPI com o Hélio, né? E filho do Wayne Taylor, né? O proprietário da equipe, onde correu o Ryan Briscoe e o Van der Zande ao longo do ano. Verdade. O Antônio Garcia é, inclusive, contemporâneo do Fernando Alonso. É um espanhol que fez carreira junto com o Alonso nas divisões de base, fez todas as categorias de acesso como a Fórmula 1 também. Só que aí tomou um outro caminho, foi para o mundo do Gran Turismo. Felipe, o Farfus ficou bem na fita esse ano com a BMW, né? Porque o que ele disputou com a BMW, ele andou forte, andou bem. O Farfus é um piloto que já tem uma ligação com a marca aí de mais de 15 anos, e eu diria que o cenário dele dentro da montadora é o melhor possível, né? O Grum, foi um ano muito esquisito do Farfus, né? Se for pensar, o projeto principal dele é aquele IGTC, né? Aquela categoria que corre em Bathurst, corre em alguns outros países, mas esse foi um dos campeonatos mais afetados por causa da pandemia, justamente porque ele corre em 5 continentes diferentes. Então imagina visitar 5 continentes em uma época de fronteiras fechadas, aí complicou bastante a função dele. Aí ele conseguiu algumas vagas, né, extras. Ele correu, por exemplo, no campeonato GT da Alemanha, né, chama GT Masters, e não, um campeonato que acho que ele deve ser o primeiro brasileiro que participou, também substituindo um piloto que foi diagnosticado com Covid. Aí ele correu de Aston Martin em Le Mans, então foi um ano muito louco. O que a gente não vê, o Farfus está em um programa assim da BMW de destaque desde a saída dele do DTM, né? Ele depois
foi correr com a Hyundai, e a expectativa é que ele continue com a Hyundai também no ano que vem, no TCR elétrico, né, Pure ETCR, se eu não me engano, é o ex-CEO da Stock Car que está organizando esse campeonato, né? Não tem uma história assim? O Maurício Slaviero está envolvido na direção desse campeonato, exatamente. Então, a gente vai talvez ter uma dupla brasileira, né, o dono do campeonato, não dono, né, o CEO, o presidente, e o piloto brasileiro na categoria. Mas é verdade, assim, a gente viu o Augusto Farfus subindo em corridas bem diferentes, Le Mans, Daytona, que são, apesar de serem provas de 24 horas, mas pelas tradições do circuito, pelos carros que correm, né, um tem protótipos super desenvolvidos pelas montadoras, os outros são praticamente todos eles equalizados com LMP2, né, que é o caso do EC que veio, é o caso da INSA. A gente viu sempre o Augusto Farfus andando bem, então acho que a tendência mesmo é ele ganhar espaço dentro da BMW para essas grandes corridas do ano. E uma pena mesmo que agora nesse final de semana vai acontecer a corrida de Macau. Esse ano não tem estrangeiros participando, né, por causa da pandemia, e o Augusto Farfus foi campeão lá 2 anos atrás, e é ruim que não possa tentar o bicampeonato. Mas quem sabe para o ano que vem também é mais uma corrida que ele consiga ter mais uma taça para ele. É isso aí, ele foi campeão da Copa do Mundo de Gran Turismo, não é pouca coisa não. O Léo, inclusive lembrando que, rapidamente, que o Farfus está acertado para correr no TCR com o Sérgio Gimenez, né? Pois é, Bruno, ele vai comandar uma equipe no TCR sul-americano junto com o Sérgio Gimenez, é uma equipe da Hyundai. Então vai ser bacana a gente ver essa experiência dele como chefe de equipe, né, como líder de equipe, além das participações que ele vem tendo no automobilismo, seja nas corridas sprints, né, nas corridas curtas, e nas corridas de endurance. A temporada dele foi esquisita, como disse o Felipe, mas uma temporada com resultados bons, né? O Farfus está acostumado com esse tipo de prova já, não é de hoje, e conseguiu alguns bons resultados ao longo da temporada, como esse terceiro lugar no final de semana, agora em Sebring, na GT Le Mans lá da IMSA. Então, expectativa para ele, que é uma expectativa boa para as próximas temporadas, para a próxima temporada dele, para as próximas corridas que ele vier a fazer, e também para a gente ver como é que ele vai se sair nessa função de dono de equipe agora, né? É isso, inclusive eu sugiro, pessoal, que vá lá no Instagram do Augusto Farfus ou no Instagram do Sérgio Gimenez também. Os dois postaram a mesma foto, uma foto deles molequinhos no pódio, com uns 10 anos de idade. A foto é sensacional. Essa dupla aí que há muitos anos competiu junto no kart, vai competir junto também no turismo. Gente, ainda em Sebring, tem mais notícia boa de brasileiro, porque a gente teve as categorias suporte da IMSA, que é o Lamborghini Super Troféu North America, onde a gente tem 2 brasileiros competindo. Na classe Pro, a gente tem o Sérgio Gimenez, que entrou no meio do campeonato, fez só algumas provas, ganhou a corrida, já mandou mensagem pra gente, inclusive, contou aqui como é que tá essa participação dele. O Serginho não teve um fim de semana tão bom, abandonou uma das corridas, a outra ele não foi ao pódio. Mas na classe Pro-Am, a gente teve vice-campeonato do Léo Lamelas. O Léo Lamelas teve 2 segundos lugares, né? Ele terminou em segundo no campeonato, que foi vencido pelo Corey Lewis e pelo Mackay Snow, e foi apertado. O Corey Lewis e Mackay Snow terminaram com 125 pontos, o Léo Lamelas com 120. Quase deu esse título aí, mas é muito legal a gente ver também um brasileiro surgindo, né, nesse tipo de competição, de GT também, mesmo um GT monomarca. E o Léo mandou uma mensagenzinha pra gente falando como é que foi esse fim de semana, a avaliação rapidinho aí do como ele avalia essa temporada no Lamborghini Super Troféu. Fala, Gran, tô aqui no aeroporto já, voltando pro Brasil, depois de um ótimo ano que a gente teve na Lamborghini. Um ano que foi totalmente novo para mim, desafiador, digamos, né? Eu que corri 2 anos de protótipo, e esse foi meu primeiro ano de GT, então foi uma experiência totalmente nova para mim, mas estou muito feliz com o vice-campeonato, a equipe fez um ótimo trabalho, então foi um mérito de todos esse resultado final, e vamos continuar trabalhando forte para o ano que vem. Queria agradecer a todos vocês aí pelo apoio, torcida, tamo junto, valeu! Valeu, Léo, muito obrigado e seja muito bem-vindo, né? Primeira participação aqui do Léo Lamelas, a gente vai conhecendo, é muito legal você que nos acompanha aqui, a gente vai conhecendo os brasileiros que competem no automobilismo internacional, alguns estão participando aí ao longo do ano, mais de uma vez, né? Mas outros estão participando aí pela primeira vez, é o caso do Léo Lamelas, e é bom para a gente conhecer também um pouco mais a respeito dos nossos representantes. Só reforçando aqui que as vitórias nessa classe Pro-Am, nesse fim de semana, ficaram com Ashton Harrison e Andrea Amici e Danny Formal, foram os concorrentes aí que
que ganharam as provas, e na classe Pro, o Sérgio Gimenez acabou terminando na 5ª posição com 69 pontos. O título ficou com o Madison Snow. O Felipe, a temporada internacional das mais positivas para o Gimenez, né? E legal também ver um brasileiro se formando para esse tipo de competição, que é o caso do Léo Lamelas. Grum, começando pelo Léo Lamelas, ano passado ele corria também uma categoria que fazia a preliminar da INSA, chamada INSA Prototype Challenge, e nesse ano agora ele passou para o carro da Lamborghini, né? É legal a gente ver esses pilotos surgindo por campeonatos que não são aquela linha tradicional, né, de Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, porque mostra que também tem mercado, também tem oportunidade para quem quer ir na pista e não precisa seguir uma receita pronta, né? E a expectativa que a gente tem mesmo é ver o Léo em outros campeonatos, de repente repetir a Lamborghini, ir para alguma outra categoria que faz a preliminar da INSA, ou quem sabe um dia subir para a INSA, seria bem legal. A gente vê um piloto formado no Endurance se dedicando ao Endurance, né? Um caminho muito diferente do feito, por exemplo, do Hélio Castro Neves, que veio da Indy, o Felipe Nasser, que passou pela Fórmula 1, o Pipo Derani, que correu muito tempo de Fórmula 3, então não tem uma receita pronta, né? Quanto ao Sérgio Gimenez, é um ano bem esquisito, né? Ele começou correndo de SUV elétrica, terminou correndo de Lamborghini. São carros completamente diferentes, em circuitos completamente diferentes, e foi bom que ele conseguiu bons resultados nas duas categorias. O título do Jaguar e-Trophy escapou, ele não tinha condições, né, de brigar pelo título agora da Lamborghini, mas de uma maneira geral ele foi competitivo em todos os campeonatos que ele passou. A gente espera que ano que vem ele também consiga encontrar boas vagas interessantes, seja aqui no Brasil, seja lá fora, e continuar andando na frente, né? A gente falou bastante dele já, o Sérgio Gimenez era considerado talvez um dos grandes kartistas da história recente, né, do Brasil, e é legal ver ele conseguindo agora, nessa fase profissional dele, conquistar os resultados que a gente espera dele. A gente falou aí do futuro dele, junto com o Augusto Farfus, correndo no TCR. Agora a gente vê realmente, né? O Sérgio Gimenez é um piloto bastante eclético. Você mencionou aí das SUV elétricas, agora Lamborghinis, aí depois vai para o TCR. É um cara que também passou recentemente pela Stock Car, um piloto que correu o Blancpain, aquele campeonato de GT que teve âmbito mundial. Um cara muito plural e é muito legal, muito gente fina também. A gente está sempre na torcida para o Sérgio Gimenez, e também aí falando do Léo Lamelas, na torcida para ele evoluir, para ele conquistar novos mercados também e chegar à IMSA, né? Porque é um mercado bastante interessante esse do Gran Turismo para os pilotos, que a gente tem bastante piloto aí correndo hoje em dia, né, em nível muito forte. A gente vai falar daqui a pouquinho do WEC. Então existe a IMSA, existe o WEC, existem outros campeonatos de endurance, outros campeonatos de GT e GTC, vários campeonatos muito fortes. Então, quer dizer, mercado existe e é legal a gente ver brasileiros se formando. Bom, gente, dos Estados Unidos, a gente vai fazer a nossa primeira viagem agora para a Europa. Então, simbora, porque teve decisão da Fórmula Renault. Chegamos à França, onde a Fórmula Renault encerrou a temporada 2020 lá no circuito de Paul Ricard. O título, como a gente já esperava, ficou com o francês Victor Martin, que abriu uma vantagenzinha no fim dessa temporada por conta das quebras aí do Caio, também no acidente que o Caio teve, sem culpa alguma, acertado por um competidor. Mas o Caio Collet terminou como vice-campeão, mostrou uma temporada muito forte, teve uma etapa positiva, mais uma etapa positiva, com mais um pódio na primeira corrida aí. Então fechou a temporada em alta, né? E as vitórias nesse fim de semana ficaram com o italiano Lorenzo Colombo, e o Caio teve um segundo e um quarto lugares, fechando uma temporada que foi, eu considero, Léo, muito positiva, porque se a gente olhar esse retrospecto, são 5 vitórias, são 3 poles, são 12 pódios, e principalmente disputa pelo título. Então, quer dizer, ele foi um dos mais fortes do automobilismo de base na Europa nesse ano. Ah, sim, Bruno. Se a gente olhar como a temporada como um todo, o Caio demonstrou muita força, né? Além dos resultados que você, né, acabou de citar, quando a gente pega para ver as corridas, ele brigou de igual para igual com o Vitor o tempo inteiro. Nesse final de semana lá em Paul Ricard, ele deu um passão no Vitor na primeira corrida do fim de semana, foi uma coisa linda. Então ele não chegou, ele chegou com chances de título ainda na última etapa, né? Apesar de bastante reduzidas,
Mas, como a gente disse no episódio anterior, a distância que, se você pega para olhar o final do campeonato, 44 pontos, é uma distância longa demais para o que foi o campeonato. Não estou dizendo que o Caio venceria o Vitor se não fosse o acidente 2 etapas atrás, né, na penúltima etapa, ou então a quebra na penúltima etapa, mas eu entraria pelo menos em condições de brigar com muito mais possibilidades com o Vitor. Agora, independente disso, é aquilo que a gente sempre fala, mais do que ser campeão, nas categorias de base você tem que mostrar trabalho. O Caio é piloto da academia de pilotos da Renault, né, da academia da Renault, e ele mostrou esse trabalho, né? No segundo ano dele na Fórmula Renault, ele conseguiu 5 vitórias, conseguiu pole positions, subiu diversas vezes ao pódio, então ele cumpriu o papel dele. O título não ter vindo, acontece, né? Não dá para ganhar todas, mas certamente ele parte para a próxima temporada dele, né, provavelmente na Fórmula 3 Internacional, tendo uma boa base, sendo respeitado pelos pilotos contra quem ele vier competir na Fórmula 3, né, passando a fazer parte do paddock da Fórmula 1, que aliás ele conseguiu ganhar, uma das vitórias dele foi num final de semana em que a Fórmula Renault dividiu pista com a Fórmula 1, né, então ele vai, a partir do ano que vem, se tudo correr bem nesse sentido, ele vai passar a ser observado ainda mais de perto pela turma da Fórmula 1, então, né, apesar da falta de título, não dá para falar que a temporada do Caio foi ruim, aliás, muito longe disso, a temporada dele foi das mais positivas. E só fechando aqui como é que ficou o campeonato, você falou dessa diferença de 44 pontos, o Vitor Martin fez 348, o Caio fez 304 e o Franco Colapinto fez 213, e por aí a gente vê, 213,5 para ser mais preciso, e por aí a gente vê a distância, né? Esses dois polarizaram esse campeonato, eles abriram realmente muita margem para os outros pilotos e ficaram muito parelhos, e essa diferença de 44 pontos realmente não reflete o que foi essa temporada. O Felipe agora ia pensar no futuro, né? O Léo acabou de mencionar que ele deve ir para a Fórmula 3, ele já testou, inclusive, por equipes fortes, e a gente pode esperar um Caio forte para 2021, brigando por campeonato de novo. Pode sim, Grum. Teve uma entrevista que saiu na semana... Entrevista, na verdade, não, foi uma reportagem que saiu na semana passada na imprensa britânica sobre quais que são os pilotos da Prema, né, na Fórmula 3 no ano que vem. 2 deles estão praticamente garantidos, né? O Arthur Leclerc, o irmão mais novo do Charles Leclerc, que corre contra o Petekoff esse ano na Fórmula Regional Europeia, e o outro é o Dennis Hauger, que foi o campeão da Fórmula 4 italiana no ano passado, coincidentemente também competiu contra o Petekoff. E o terceiro carro está em aberto. O Caio Collet pode ser esse competidor, mas ele também andou pela ART nos testes e andou bem. Ele pode ir também para a escuderia francesa, né? Não é certeza, porque certeza mesmo só quando o papel está assinado, mas a chance dele competir por uma dessas 2 escuderias, que são as melhores da Fórmula 3, são grandes, né? Lembrando que o Caio é um piloto apoiado pela Renault, né? Faz parte da academia da Renault, ou academia da Alpine, e o campeão da Fórmula 3 desse ano foi o Oscar Piastri, né? Que é piloto também na mesma situação do Caio, tinha acabado de sair da Fórmula Renault, subiu para a Fórmula 3, assinou com a Prema, foi campeão e agora vai correr na Fórmula 2 no ano que vem. Então, quem sabe, né? O Caio pode fazer esse mesmo caminho, brigar pelo título. A gente espera, claro, que ele saia ganhando, mas, enfim, tem uma temporada inteira pela frente, e aí, quem sabe também subir para a Fórmula 2, a gente vê as chances dele real de um dia chegar na Fórmula 1 a partir daí. Além de tudo isso que você mencionou, ainda tem outra coisa, que é o fato de ele ser empresariado pelo Nicolas Todd, né, que é um cara que é empresário do Felipe Massa, do Charles Leclerc, a gente já mencionou várias vezes isso aqui também, tem uma grande influência dentro do mercado da Fórmula 1, e isso, evidentemente, também, na hora das escolhas de equipes, isso pesa bastante, não é só o resultado do piloto, né, então essa parte do bastidor conta muito, e o Caio está muito bem assessorado, tem o Gastão Fraguas também, que é campeão mundial de kart, que faz parte do staff dele, então é um piloto bem estruturado nessa parte extra-pista. Bom, gente, vamos acompanhar os próximos passos do Caio, vamos ficar super atentos, então você continue ouvindo aqui o podcast Mundo Afora para saber para onde o Caio vai. A gente vai confirmar assim que a gente tiver a decisão do Caio, ele vai conversar aqui com a gente para falar sobre 2021. Agora é hora da gente seguir viagem, bora para o Oriente Médio. Tem mais endurance. Chegamos ao Bahrein, circuito de Sakhir, que já recebe Fórmula 1
mas antes da Fórmula 1 chegar, teve a etapa final da temporada do WEC. Foi um campeonato que ficou um pouco estranho, né? Ficou um pouco esquisito, porque as 24 horas de Le Mans foram postergadas para setembro. A gente teve uma situação um pouco diferente aí com as etapas mais compactadas, né? Mas esse final, depois das 24 horas de Le Mans, a gente teve um intervalo muito grande até a final dessa temporada no Bahrein. Inclusive teve equipe que nem disputou essa etapa final, foi o caso da Rebellion, a equipe lá do Bruno Senna, que encerrou suas atividades em Le Mans. E a gente teve, nesse fim de semana, em Sakhir, André Negrão e Daniel Serra como nossos representantes disputando essa prova. Na LMP2, que é a segunda classe de protótipos, o André encerrou a temporada com o 5º lugar, ao lado do Thomas Lohan e do Pierre Raguet, com o Alpine da equipe Signatec. A vitória ficou com Gabriel Aubry, Will Stevens e Ho Pin Tung, da equipe Jack Chan, e ele terminou esse campeonato na 8ª posição, né, marcando 109 pontos. É um campeonato que foi até um pouco mais complicado, isso a gente pensar que ele vem, inclusive, de resultados muito fortes, de título, ele vem de vitória em Le Mans e tudo mais. Nos anos anteriores ele foi um piloto muito forte, a equipe foi muito forte, então foi uma temporada problemática para o André Negrão, e o título ficou nas mãos do Felipe Albuquerque, do Phil Henson, da United Autosport. Felipe Albuquerque, para mim, um dos pilotos do ano. Esse português andou demais. Aliás, os portugueses em 2020 andaram uma barbaridade também. A gente teve o Antônio Félix da Costa na Fórmula E, o Felipe Albuquerque andou muito na LMP2. E o campeonato terminou com 190 pontos para essa dupla, Felipe Albuquerque e Phil Henson. O Paul de Resta terminou em segundo com 175. E o Antônio Félix da Costa, que também disputou esse campeonato, terminou na 3ª posição com 152 em parceria com o Roberto Gonzalez. Felipe, como eu falei agora há pouco, não foi a temporada dos sonhos para o André, né? Grum, a equipe dele sentiu muito a falta do Nicolas Lapierre, que saiu, né, no fim da temporada passada. A temporada passada faz 1 ano e meio, só pra gente contextualizar. Parece que foi outra vida já, né? Nossa, faz muito tempo. Foi junho, né? Foi depois de Le Mans do ano passado. É isso mesmo. Nossa, depois de Le Mans do ano passado, a gente tá falando de junho de 2019. Meu Deus do céu. É isso, parece. E falando do mundo que a gente sente saudade, inclusive, né? Nossa, junho de 2019 tinha sido bom. Não, brincadeira. Mas voltando no assunto, saiu o Lapierre e entrou o Thomas Lohan. Thomas Lohan, ele é um piloto considerado uma promessa francesa que se aposta muito nele. Tanto que ele é reserva da Toyota, e ele foi colocado na Signatec para ter experiência, né, de ter quilometragem, para não ficar parado um ano inteiro. Como ele é o reserva da Toyota, ele só iria assumir se um dos pilotos titulares não corresse. Como não aconteceu isso, para ele não ficar o ano inteiro né, de escanteio, ele ganhou essa vaga na Signatec. Só que ele demorou para pegar no ritmo. Ele sofreu um acidente muito forte em Spa-Francorchamps, ele destruiu o carro, e naquela hora em que o piloto precisa fazer a diferença, o Nicolas Lapierre fazia, o Thomas Lohan não conseguiu. A gente tá falando de um campeonato na divisão LMP2 que tem aquela questão de os carros precisarem de um piloto silver, que é o considerado piloto coringa, né? Você tem desde pilotos jovens que estão começando a carreira nos esportes, nos campeonatos de endurance, como é o caso do Gabriel Aubry, que ganhou a corrida, e também tem pilotos super experientes, gentleman drivers, pilotos que estão trazendo dinheiro para as equipes. Então, nessa hora de você balancear o piloto silver de cada carro, às vezes alguns saem em vantagem, alguns saem em desvantagem. E aí, era o que eu acabei de falar. O Nicolas Lapierre fazia diferença em compensar que, às vezes, o piloto silver do carro dele, que era o André Negrão, talvez não tivesse, às vezes, andando no mesmo ritmo de alguém que era, tipo, um piloto coringa, sabe? E aí... A prata de alguns falou mais alto, né? Nessa coisa exatamente. Da escolha do Uns piloto são mais silver. pratas que outros, um que é um prata meio dourado, né? É uma prata, mas, enfim, uma prata que fala alto aí. Esse é um tema super polêmico. Tem muitos campeonatos que já estão tirando pilotos, restrição para piloto silver, ou não tem nenhuma restrição, né? Tá tudo liberado, ou ao contrário, agora tem que ter um piloto bronze. E, enfim, o WEC, como tá usando regras de 16 meses atrás, né? A gente precisa lembrar que tudo que tava valendo agora é o que foi decidido para valer em junho do ano passado, né? Então, também é um campeonato que vai passar por algumas mudanças de regulamento entre agora e daqui 4 meses, que começa a temporada de 2021. É isso aí, tem muita água para correr embaixo dessa ponte aí, na LMP2, a LMP1 vai mudar também, então a gente tem mudanças para esse cenário aí do WEC nos próximos anos, e a gente vai acompanhar bem de perto isso daí. A gente vai ter equipe Alpine na LMP1 também em breve. O André está cotado para ter uma dessas vagas, vamos ficar de olho.
Mas a gente, antes de falar de futuro, a gente vai falar do que aconteceu lá no Bahrein ainda, porque a gente teve mais um brasileiro, como eu mencionei aí na abertura desse bloco, o Daniel Serra, na classe GTE Pro. Ele correu com James Calado, com uma Ferrari, e acabou a corrida em 6º lugar, a corrida que foi vencida pela Porsche. O Daniel disputou só as 2 últimas etapas do campeonato, né? Então, quer dizer, ele fecha na 14ª colocação, mas ali também não é muito real, né, em relação ao que ele fez, porque ele não disputou a temporada toda. Esse campeonato foi vencido pela dupla Marco Sorensen e Nick Thiem, com 172 pontos, e que também é uma dupla muito forte. Mas o Daniel Serra mostrou força também em Le Mans. Ele fez um papel muito bom em Le Mans, mais uma vez mostrou que ele é um piloto muito forte nesse tipo de corrida, e está confirmado para o ano que vem na Stock Car, e deve também, né, fazer mais etapas, fazer mais corridas internacionais com a Ferrari. Léo, quando ele foi chamado pela Ferrari, seja no X, seja em outras categorias, ele fez um bom papel, e a gente espera que isso continue se repetindo. Ele sempre faz bons papéis, né? É difícil a gente pegar uma corrida do Daniel que seja ruim quando o assunto são as provas internacionais que ele participa. Nesse final de semana ele acabou sofrendo um toque, né, numa disputa de posição, e isso atrapalhou bastante o desempenho dele ao longo da corrida lá no Bahrein. Mas o Daniel é um dos principais, se não o principal piloto de Gran Turismo hoje no Brasil, né? Um piloto já veterano nesse tipo de carro. Vai lembrar que não em provas de endurance, mas o Daniel corria já desde o começo dessa década na antiga GT Brasil, né? Quando a gente tinha um campeonato brasileiro de Gran Turismo, ele disputava esse torneio correndo sempre de Ferrari. Inclusive com o pai dele. Inclusive com o pai dele. Chegou a dividir pista com o Chico Serra, né? Eu lembro muito dele correndo com o Chico Longo, né? Que era o proprietário dos carros, né? O proprietário da equipe por onde ele corria, mas chegou a fazer provas com o Chico Serra também. E é isso, na prova de que ele é um dos melhores pilotos brasileiros no Endurance atualmente, que ele é piloto contratado da Ferrari, né? Ele disputa as principais provas de Endurance hoje, seja no EC, seja na IMSA, seja em provas restritas apenas aos Gran Turismos, né? E como você disse, essa semana ele renovou o contrato dele para seguir na Stock Car, né? Então, um piloto que, além de correr muito bem no GTs, também manda bem no turismo aqui no Brasil, atual tricampeão. Enfim, tem bons desempenhos independente do carro, um piloto bastante versátil, o Daniel. Você mencionou uma coisa importante aí, ele é piloto contratado da Ferrari. A gente falou agora há pouco, né, Felipe, que a gente brincou agora há pouco o negócio da prata, né, que a prata vale muito aí, pilotos que compram vaga, etc. E o Daniel, ele é piloto contratado da montadora, ele é piloto Ferrari. Isso é muito importante também. Só dando uma passada aqui, que a gente teve outros brasileiros, antes de encerrar esse assunto do EC, eu quero mencionar que a gente teve o Bruno Senna na LMP1 fazendo um ótimo papel, venceu 2 corridas pela Rebellion, disputou o título da classe LMP1, disputou vitória, inclusive, em Le Mans, passou aí perto de fazer um papel ainda melhor, tendo um carro que não era tão forte quanto o protótipo híbrido da Toyota. A gente precisa lembrar isso também, é uma diferença brutal de desempenho. E a gente teve o Felipe Fraga fazendo boas atuações na LM GTM, ele que sobe de classe na próxima temporada, e correu muito bem também, andou muito forte. Então a gente pode esperar um 2020 muito bom para os brasileiros no Mundial de Endurance. A gente já passou pelos Estados Unidos, pela Europa, pela Ásia, então segura aí que a gente vai dar a nossa volta final. Vamos girar rapidinho para dar uma olhada no que outros brasileiros fizeram mundo afora. O Roberto Faria fez um 4º lugar na Fórmula 4 inglesa em Brands Hatch. Aí você vai falar, caramba, mas não é aquele menino que andou na Fórmula 3, que fez pódio, inclusive? Pois é, ele correu a etapa final da Fórmula 3, fez um pódio, mas ele voltou para correr a Fórmula 4 também, em Brands Hatch, para pegar a quilometragem, e tá certo ele, porque ele precisa pegar hora de voo. Ele fez agora essa etapa em Brands Hatch, e foi o 4º colocado na última corrida dessa etapa final. O título ficou com Luke Browning, que venceu a primeira corrida do final de semana. E lembrando que o Roberto Faria começou essa temporada antes de subir para a Fórmula 3 e terminou em 10º lugar, também não disputou todas as corridas do ano. Lá em Paul Ricard, na Europa, teve prova do GTWC, o Rodrigo Batista disputou nesse fim de semana, foi a última etapa do campeonato, desse campeonato de endurance,
e ele correu ao lado do Maxime Soulet, do James Gounod, do Júlio Gounod, em um Bentley Continental GT3, e dessa vez é ele que fez corridas excelentes esse ano também, não teve tanta sorte e abandonou na 27ª volta. A vitória ficou com Alessandro Pierguidi, Tom Blomqvist e Com Lodga, que correram com uma Ferrari 488 GT3. O título ficou com o Timur Bugoslavski, que correu parte da temporada com o Felipe Fraga. E também tem brasileiro na pista já no próximo fim de semana. O Gianluca Petekoff disputa a etapa de Imola da Fórmula Regional Europeia. Então, ele que está disputando esse título, está na liderança desse campeonato. A gente, inclusive, conversou com ele num episódio recente e ele estava temendo aí que talvez a gente não tivesse mais etapas por conta dessa coisa do lockdown, de talvez a gente não ter mais eventos, mas o evento está programado para acontecer. E o Gianluca tem só 4 pontos de vantagem para o Arthur Leclerc, que vai partir para essa rodada tripla, tentando aumentar essa distância e quem sabe conquistar a 4ª vitória dele no ano. São 306 pontos para o Gianluca, 302 para o Arthur Leclerc, e eles ainda têm o Oliver Rasmussen com 287. Amigos, chegamos ao final de mais uma edição do Mundo Afora. Nossa, e a gente, semana movimentada, hein? Com título, com vitória, com bastante coisa. E aí a gente vai conversar sobre tudo isso nas redes sociais, como sempre, né, Léo? A gente fala bastante a respeito de automobilismo. Onde é que a gente te encontra nas redes sociais? Grum, a gente conversa bastante sobre automobilismo, né? E a gente vai ter um final de semana especificamente movimentado, né? Não só com as provas fora do país, mas também com eventos nacionais, né? O maior destaque é Stock Car. Mas quem quiser falar comigo nas redes sociais, procura por Leonardo Marçom, seja no Facebook, no Twitter ou no Instagram, que a gente está falando bastante de corrida, né? Não só de corrida, né? A gente fala de tudo nas redes sociais, mas também de corrida por lá, né? Só procurar Leonardo Marçom nessas 3 redes e também acompanhar o meu trabalho aqui no F1 Mania e também nas plataformas digitais da Racing. Isso aí, Felipe Giacomelli, a gente troca bastante ideia a respeito dos brasileiros mundo afora e também tem bastante assunto aí no próximo fim de semana, hein? Tem sim, Grum. A gente está chegando nesse momento de decisão, né, dos campeonatos que ainda estão acontecendo. Acho que os da Itália estão rolando, os do Japão, mas o Sérgio Sete Câmara já saiu de lá, então a gente só tem acompanhando agora mesmo é o João Paulo de Oliveira. Mas, enfim, quem quiser saber quais são as categorias que vão acontecer no fim de semana, os horários de cada uma delas e onde assistir as provas, é só acessar o meu site, né, o World of Motorsport, felipegiacomelli.com, e coloco a agenda da velocidade, que tem todos os horários, os resultados e a programação de TV das principais categorias do automobilismo mundial. Costumo publicar na quinta-feira, mas está ali, conforme cada sessão de pista for acontecendo, eu atualizo com os resultados. Quem quiser me seguir nas redes sociais, aí também ou no Instagram ou no Twitter, é só procurar por Felipe Giacomelli. Valeu. E eu já faço o convite também a você que está nos ouvindo para nos conhecer lá no YouTube, youtube.com/Fórmula Grum, o canal Fórmula Grum trazendo bastidores do automobilismo, entrevista com os pilotos brasileiros que competem mundo afora. Tem bastante coisa legal também para você conhecer um pouco mais a respeito do universo do esporte a motor. E siga-me também nas redes sociais, Fórmula Grum, pode me procurar no Twitter, no Instagram, no Facebook, em todas as redes, a gente está lá para trocar uma ideia. E eu aproveito, inclusive, para te chamar aqui para conhecer os outros podcasts da casa, porque de segunda a sexta, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli comandam o F1 Mania em ponto, que está chegando aí à 100ª edição, programa diário, então a gente tem os nossos amigos falando a respeito do mundo da velocidade, é sempre muito legal, a gente se mantém muito informado. E tem o Full Gas, que toda semana fala sobre MotoGP, com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima, a MotoGP que teve uma vitória mezzo-brasileira, mezzo-italiana, aí, nessa etapa de Valência agora com o Franco Morbidelli. A gente inclusive pega uma caroninha para falar a respeito disso aqui no Mundo Afora, mas para você saber a respeito do Mundial de Moto Velocidade, confere lá no Full Gas com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima. Bom, e fique ligado aí nas nossas redes sociais durante o fim de semana, tem muito assunto para a gente trocar ideia. Forte abraço para você que nos acompanhou até aqui e até a próxima semana com mais uma edição do Mundo Afora. Valeu demais, tchau, tchau.